Sejam bem-vindos a mais um podcast da FOB Brasil. Hoje o nosso podcast tem 3 convidados: o Alexandre Pereira, o Cleiton Benetti e o Virgílio Balduino. Nosso assunto é tarim ancestral, Carduelis cuculata. Eles escreveram em conjunto o artigo na edição de número 120 da revista Brasil Ornitológica. Vamos juntos acompanhar mais um podcast da FOB Brasil? Hoje o nosso assunto é tarim ancestral, Carduelis cuculata. Temos 3 convidados: o Alexandre Pereira, que é dentista com especialização em cirurgia e traumatologia, criador de aves há 31 anos com foco na criação de canários de cor e também tarim. Também é juiz de canários de cor há 16 anos e presidente do Clube de Criadores de Pássaros da Zona Sul. Alexandre Pereira, seja bem-vindo ao nosso podcast da FOB Brasil. Obrigado. Boa noite, obrigado. Nosso outro convidado é Cleiton Benetti, médico veterinário especializado em clínica médica exclusiva de aves e atende todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Criador de pássaros para concursos há 22 anos, com foco em diamante de golds. Diretor de pássaros exóticos da FOB, tesoureiro da FOG, que é a Federação Ornitológica Gaúcha, e diretor técnico da Associação Ornitológica Caxiense. Cleiton Benetti, bem-vindo ao podcast da FOB Brasil. Boa noite e obrigado pelo convite. O nosso terceiro convidado é Virgílio Balduino, médico veterinário mestre em reprodução animal, criador de diamante mandarim há 10 anos. É juiz e diretor do segmento de exóticos da FOB e segundo tesoureiro da Federação Ornitológica Gaúcha. Seja bem-vindo, Virgílio, ao podcast da FOB Brasil. Valeu, muito obrigado. Aí apresentamos os 3, gostaria que vocês ficassem muito à vontade para opinarem intercaladamente, assim que surgirem informações para completar o raciocínio de outro. É um bate-papo bem descontraído. E a nossa pergunta inicial é que a gente percebe que é muito interessante ver como a criação de aves ela faz a conexão com pessoas não só do país, como também de todo o mundo. Eu gostaria que vocês contassem inicialmente como é que surgiu essa parceria de vocês para escrever esse artigo da revista Brasil Ornitológico. Pode ficar à vontade aí por ordem, o Alexandre, depois o Cleiton e o Virgílio. Pode ser, eu posso falar. A gente, na verdade, assim, ó, a federação tem a revista e periodicamente nos pedem artigos técnicos sobre os pássaros que são criados no segmento. Então, segmento de canário de cor, canário de porte, exóticos, citacídeos. E como a gente estava na elaboração do manual de julgamento dos tarins, a gente achou pertinente que fosse postado o standard, que é o tarim ancestral, que é a base de qualquer ave, né? O similar à cor da natureza, e a gente teve a ideia de passar na íntegra a primeira parte do manual para que seja publicado e para que fosse apreciado pelos criadores o tarim ancestral. À vontade, Cleiton, Alexandre, com relação a essa questão. Então, a gente, quando a história começou, né, então, havia o campeonato do julgamento dos tarins, né, e havia uma necessidade de padronização, né? Então, a Europa tinha uma reunião em Piacenza, na Itália, que basicamente dava o start para aquela condição de padronização, né? Aí a federação, visto o crescente número de criadores, né, resolveu, né, tentar padronizar também aqui no Brasil, né? Então, o que aconteceu? A gente acabou se juntando eu, o Cleiton, o Virgílio e os outros membros da BJO, né, que fizeram parte, juízes internacionais também, veio gente de fora, a gente tem contato com juízes de fora, para que o negócio fosse uma coisa dentro da nossa organização e que atendesse a essa necessidade no Brasil.
eu acho que os objetivos assim para essa fase aqui foram atingidos, né? Então, foi assim que surgiu. Alguma coisa a acrescentar, Cleiton? Então, essa divulgação, né, do Standard na revista Brasil Ornitológica, como ela é distribuída para todos os clubes filiados e para todos os associados, né, no Brasil e também no exterior, ela é uma ferramenta de fácil acesso. A pessoa vai receber na sua casa todas as informações, né, as ilustrações, as fotografias de como tem que ser o pássaro, o tamanho, a forma, a coloração, a apresentação. Então fica fácil, um material ali que ele pode, ele vai ler, ele vai folhear, ele pode colocar do lado do seu pássaro para comparar. É uma ferramenta importante para auxiliar na seleção dos melhores exemplares. Da mesma forma, essa outra questão, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para um completar o outro, dividir as informações bem democraticamente com relação à origem, né, do tarim. A gente percebeu que no artigo vocês trabalham inicialmente a origem, depois outras características do pássaro. Mas de onde veio esse pássaro? Quem trouxe? Como é que ele chegou aqui no Brasil? Conta um pouquinho a história do tarim. Posso começar? Pode, claro. Então, o tarim, o que acontece, né? Como ele chega ao Brasil, né? Você não tem uma data específica, né? Mesmo porque no passado, as importações, a maneira como se chegava, você não tinha esse controle total, né? Então, o que acontece? Começou tem a ver um pouco com a criação de canário, né? Em 1920, os canários eles queriam padronizar as cores, e isso na Alemanha. Então, abriu-se um catálogo. Em 26, eles começaram um teste que eles queriam um canário de cor fundo vermelho. E o tarim era a porta de entrada para isso. Então, depois de 10 anos de trabalho, né, eles desenvolveram um canário de fundo vermelho vindo de hibridação com tarim, né? Isso na Europa. Aí no Brasil também esse processo, né, foi se acelerando, e aqui também, né, e eu tenho notícias aí, eu andei fazendo contato, no final dos anos 50, né, a vinda de alguns tarims para o Brasil, trazidos para a hibridação inicialmente, depois para a criação, tá? Então, no Brasil data aí de final dos anos 50, mais ou menos, essa vinda do tarim, né? Ele é um pássaro endêmico da Venezuela, né? Ele só existe lá naquela região, né, concentrado, mas hoje ele não esse pássaro, né, o originário de lá, hoje ele está dentro de um novo padrão, de uma nova formatação, ele está distribuído aí pelo mundo aí como uma criação. É possível que esse pássaro tenha chegado de maneira aleatória, por exemplo, através de pessoas que o pegaram, trouxeram para cá sem uma intenção de reproduzi-lo? Qual exatamente a maneira como ele chegou e a maneira como ele se desenvolveu, inclusive, em relação aos seus futuros criadores, aquelas pessoas que passaram a adotar o tarim como um pássaro para ser reproduzido? Então, não havia nada que restringisse muito na época, né? Então, eles foram trazidos de forma aleatória, assim, não uma importação específica. Olha, estamos trazendo a quantidade de tarim, né? Então, eles foram trazidos de forma aleatória, sim, tá? E mais para hibridação, né, e fixação da cor vermelha no canário. Isso foi inicialmente. Depois, descobriu-se que, além da cor vermelha, ele levava para o canário o mosaicismo, né? Então, conseguiu-se trabalhar de duas formas com o tarim, né? Então, aquela ave que inicialmente foi utilizada para isso, depois não. Depois começaram, né, a criar ela de uma maneira só entre a raça dele mesmo, sem a necessidade da hibridação, né? Aí isso veio bem depois. Tá? Virgílio, quer acrescentar alguma coisa? Eu só acho que esse trabalho feito tem mais de 60 anos, pelo que o Alexandre está falando. É um pássaro que já está, vamos dizer assim, domesticado tem muitos anos. Só isso que eu poderia acrescentar. Gostei, Cleiton. Então, a gente pode acrescentar aqui que ele, assim, que hoje o tarim que a gente tem, né, que está definido nesse padrão, nesse artigo, nesse standard, ele é uma ave muito distante dessa que é encontrada até hoje na Venezuela, né, em vida livre.
Porque quando tu começa a reproduzir em cativeiro e tu define um standard, tu procura deixar o pássaro mais bonito. Então, tu muda ele, né, a anatomia dele, tu deixa o bico mais curto, deixa a cabeça mais redonda, um pássaro que seja mais bonito, mais prazeroso de ser visto, né, e avaliado pelos juízes aí da OBJO. E no mundo todo é assim. Se intensificou mais a cor, se buscou ele mais compacto, mais proporcional. Todas as aves que são criadas por nós, criadores, né, hoje no Brasil e nos outros países aí do mundo pertencentes à Confederação Ornitológica Mundial, definem esse standard, deixando esse pássaro com características diferentes das que eles têm lá no habitat, né, onde eles surgiram, porque algumas dessas características eles têm para facilitar a busca de alimento, a fuga de predadores, enfim, para facilitar a sua vida em ambiente livre, né, na floresta, podemos dizer assim. E no cativeiro a gente procura colocar melhor, né, essa parte, deixando esse pássaro mais bonito, né, com padrão, e distanciando ele das aves de vida livre, justamente para não incentivar, né, nenhum tipo de assim, que ninguém vá buscar essa ave na natureza novamente, que ela vá buscar sempre de criadores que a reproduzem, né, e comercializam ela de maneira correta, né, seguindo as ordens aí dos órgãos responsáveis. O que a gente fala, é o que a gente busca, e no manual a gente buscou isso também. O pássaro que a gente faz o trabalho zootécnico de seleção, de morfologia, cor, como o Cleito falou, é para exatamente fugir do pássaro da natureza, por um simples motivo, para que ele não seja capturado na natureza, para que ele não seja introduzido em plantel nenhum. Aquele da natureza é para ficar na natureza. Na verdade, é exatamente isso que a gente buscou no manual. Quer dizer, esses pássaros, eles se mantêm preservados também na natureza, né? Independentemente de vocês criarem ele nos seus espaços para exatamente isso. Se depender da gente, dos criadores sérios, exatamente essa é a ideia. Que ninguém busque na natureza. Essa é o que a gente busca e é o que a federação busca também. É porque a captura, por exemplo, não vai trazer nada para um criador que está competindo de excepcional para ele. Nenhuma característica, né, todas aquelas características são fixadas de maneiras diferentes, não é interessante. Então, você ter um pássaro capturado hoje, a gente está desmotivando a captura do pássaro. Entendeu? Então, é uma forma diferente de visualizar uma criação, esse tipo de coisa. Ô, Virgílio, você trabalha com reprodução animal. Sim. Quanto tempo leva essas melhorias que o Cleiton disse? Porque você vai pegar o pássaro e vai melhorá-lo para apresentar nos concursos, para deixá-lo cada vez mais bonito, etc. e tal. Quanto tempo leva esse trabalho de melhoria que o Cleiton citou? Esse trabalho de melhoria é eterno. Ele é infindável. Esse é o trabalho zootecnista para qualquer espécie doméstica. Não serve só para o tarim, não serve só para a galinha, para o suíno, para o bovino. Serve para todas as espécies. Sempre, obviamente, que nós trabalhamos a morfologia, né? A beleza do pássaro, não é o canto. Então, essa seleção vai ser feita eternamente. Não tem um fim. Tu chegou no pássaro quase perfeito. Pássaro perfeito não existe. Ele sempre vai ter algum defeito. E se chegar num ponto, sempre vai se buscar alguma coisa a melhorar. Então, para chegar próximo da perfeição é que vamos dizer que é um trabalho que é muitos anos, não são poucos anos, não. Mas ele é muito prazeroso quando ele dá resultado. Você, Cleiton, já cria pássaros há 22 anos para concurso. Ou seja, você trabalha exatamente o que o Virgílio disse, né? Essa melhoria para poder cada vez mais melhorar a pontuação dos seus pássaros, obviamente. Não, com certeza. Eu também já criei tarim por muitos anos, né? Inclusive, já há alguns anos também tive pássaros premiados no Campeonato Brasileiro. Então, é justamente isso, é todo ano buscar
melhorar a coloração, né, o lipocromo, a intensidade, oxidação de pata e bico para que fiquem mais escuros, né, justamente para que haja um contraste entre o preto e o vermelho, que são as cores predominantes nesse pássaro, né, e da mesma forma as fêmeas, para que elas tenham o lipocromo nas zonas de eleição. Então, todo ano tu direciona o acasalamento buscando melhorar uma ou mais características, né? Às vezes tu consegue uma, outra não, então tu volta, tu vai acasalar ali um pai com uma filha, para buscar essa melhora, né? Desses itens que tu busca. E como o Virgílio disse assim, sempre tem algo mais. Tanto que as pessoas que vão acompanhar aqui acompanham a FOB e sabem que a FOB e até mesmo a OBJO, né, que é responsável pela parte de juízes, e a Confederação Ornitológica Mundial fazem atualizações nos standards dos diversos pássaros que elas são responsáveis, alterando alguma característica. No momento que se chegou aquele pássaro próximo ao ideal, vamos tentar um pouquinho mais, dá para a gente melhorar mais isso. Então, geralmente, o país que é o detentor do standard, da raça, né, de canário, ou da espécie de exótico, ou de psitacídeo, ele faz uma proposta para a confederação, e aí todo mundo vota, e ok, agora a gente vai passar por esse standard e começa um trabalho para buscar justamente, porque senão vai ficar sem objetivo. Eu cheguei no máximo desse pássaro, eu vou fazer o que agora? Então acaba perdendo aí um pouco do entusiasmo de trabalhar e de buscar. Então acho isso importante, né, para a constante evolução das espécies. Vou passar para o Alexandre, que cria aí há 31 anos, né, tem foco aí na criação de canários e de tarim. Você conseguiu muitas melhorias ainda dentro desse cenário de melhorias, nessas praticamente 3 décadas de criação? Você percebeu muitas melhorias? Você conseguiu melhorar muito o teu plantel? Eu acho que nos últimos anos você tem melhorado, tá? A busca por um padrão, né? Que esse padrão é recente, né? Se você pensar que essa reunião na Itália, por exemplo, em 2014, né? Ela é recente. Então, nos últimos anos, sim. Antigamente, eu acho que não. Você criava mais pelo desafio da criação em si, né? Da criação da espécie em si. Então, realmente é um amor pela espécie, né? Mas depois veio, sim, a necessidade de padronização, né? Quando você começa a observar pontos característicos, aí sim, aí você tem evolução e ela é rápida, ela não é, né? Quando você define um padrão ali, você fala, olha, eu quero isso. Você define o que você quer na sua criação, o seu objetivo. Prazerosa, né? Sim, muito. Porque você vai vendo a mudança e vai se contentando. Sim, ela é muito prazerosa. Ô, Virgílio, como é que eu diferencio, por exemplo, uma fêmea de um macho? No caso aí do tarim, e quais as características que a gente percebe entre um macho e uma fêmea? Que, veja bem, eu sou uma pessoa leiga. Aí eu bato o olho e vou ver lá um tarim. Como é que eu percebo qual é o macho, qual é a fêmea, o que a fêmea tem que o macho não tem? Fala um pouquinho para mim disso aí. O tarim ele tem um dimorfismo sexual muito bem definido. Vamos dizer assim, que a gente enxerga de longe quem é o macho e quem é a fêmea. O macho tem um capuz negro, totalmente negro, ele tem um lipocromo em praticamente todo o corpo, apresenta lipocromo vermelho, intenso em todo o corpo, salvo a metade do pescoço e a cabeça, ponta das asas e a cauda, e ombros também não, mas ele praticamente é todo vermelho. Então, tu bate o olho, tu vai ver que o macho é completamente diferente. E a fêmea não é tão atrativa como boa parte dos nossos pássaros das Américas, vamos dizer assim. A fêmea ele é totalmente, vamos botar um cinza escuro, cinza chumbo, com as asas também pretas, cauda preta, porém o ventre mais claro, com uma marcação de lipocromo no ventre, e ela tem o dorso totalmente preto. O macho é vermelho, ele é lipocrômico, não tem como confundir. Se tu olhar, tu vai ver cabeça preta e o corpo vermelho, é o macho. Como é que é essa reprodução, Cleiton, do tarim? Quanto tempo leva para aparecerem os ovos?
Quantas vezes no ano? Quantos ovos em cada reprodução? Como é que funciona isso? Então, os tarins, como a maioria dos pássaros, né, criam nessa época de primavera e verão. A gente tem aqui duas opções de criação. O tarim, a gente pode ter fêmeas individualizadas nas suas gaiolas, e que a gente vai apresentar o macho ali, soltar junto, ele vai fazer a cópula e a gente já vai separar, ou a gente pode optar por deixar eles todo o período junto. Isso aqui a gente vai ter que analisar cada casal, se eles se aceitam bem, se eles não brigam, né? A fêmea não bate no macho, o macho não bate na fêmea, mas assim, vamos pensar num cenário ideal. Tem o macho e a fêmea na gaiola, ninho, material para a construção dele. Ela vai fazer o ninho, vai iniciar a postura, eles colocam aí de 3 a 5 ovos, na média, né? É a postura que a fêmea faz. A incubação é de 12 a 13 dias, né? Ela é rápida. Esses filhotes, então, vão nascer. Aí, pelo 6º ou 7º dia, já eles recebem a anilha, né? A anilha de marcação da FOB. Em torno de entre 17 e 18 dias, eles já saem do ninho, né? Já completamente empenados. E aí vão começar a aprender a se alimentar. Então, por volta dos 30 a 35 dias, eles já são independentes, né? Já se alimentam sozinhos e podem ser separados dos pais, né? Caso os dois estejam juntos, ou só da mãe, se ela fez a criação sozinha. E aí pode-se iniciar um novo ciclo. De novo, se oferece o ninho, se coloca o macho junto, ela vai repetir. Em média, vamos dizer assim, 4 posturas no ano, né? 4 ninhadas, que a gente chama, que os casais fazem. Pode ter um casal que faz uma a menos, uma a mais, mas na média, 4 posturas. O Alexandre, do tarim para o canário de cor, tem diferença esse processo de reprodução, esse processo de fecundação, etc. e tal? Não, é semelhante, mas você tem que ter uma observação maior no tarim, né? Muito mais, você tem que observar muito mais, né? Porque são bichos mais ariscos, então você precisa ver se a fêmea abandona o ninho, se você vai precisar de ama ou não, né? Então, o canário já é um bicho que normalmente quando é um pássaro que normalmente você acasala, ele naturalmente, você não tem muito problema na criação. O tarim não. O tarim há necessidade de uma observação, né? Barulho, com diversas coisas. Então, tem que ser um ambiente mais específico, assim, do tarim. Eu considero o tarim mais delicado na criação. A alimentação é basicamente a mesma, mas nessa parte de criação, assim, com cuidados, eu tenho um maior, sim, né? Tem que observar muito mais. Ele fecunda com outros pássaros? Oi? Tarim fecunda com outros pássaros? Sim. Fecunda. Fecunda com canário, fecunda entre cardueles, né? Entre piraceutas, né? Então, há uma possibilidade de fecundação com outras espécies. Virgílio, pode completar. A gente não recomenda que faça hibridação, né? Que o Brasil tem uma legislação específica que proíbe hibridação. Que proíbe hibridação, entendeu? Então, hoje, né? Atualmente proíbe, então a gente não recomenda que seja feita hibridação. O tarim, a dificuldade de criar talvez seja um pouco mais porque o canário é muito mais criado e é muito mais tempo selecionado. Sim. Então ele tem uma capacidade reprodutiva um pouco melhor, vamos dizer que ele é um pouco mais domesticado, há mais tempo que o tarim, só por isso. Eu acho, né? Minha opinião. Sim. Mas você precisa ter cuidado. À vontade. Você precisa ter cuidados, né? Que nem eu falei, observar mais do que o canário, né? Então, a observação tem que ser maior. Então, se o canário você observa só de manhã, né? O tarim você vai observar em outros horários, se possível. Né? Então, né? É uma criação que detenha muita atenção. Então, isso aí. O Cleito falou aí que o tarim macho ele é mais bonitão que a fêmea. E a fêmea ela não tem tantos atrativos, né, Cleito? Exatamente. O que ela faz para conseguir, vamos dizer, seduzir aí o macho? Ela tem alguma coisa que ela tem nela que atrai? É que, na verdade, assim, todas as fêmeas das diversas espécies, geralmente elas têm uma plumagem com uma cor não tão vibrante, né? Geralmente mais opaca, justamente para a sobrevivência. Como ela é responsável pela incubação dos ovos, se ela tivesse, por exemplo, a mesma cor do macho, um vermelho intenso, vivo, vibrante,
ela é uma presa muito fácil, né? Ela chama muito atenção e ela seria predada durante a incubação e se perderia a fêmea e também os filhotes. Então, 95% das fêmeas têm cores com tons mais escuros, opacos e apagados, para que por uma perpetuação da espécie, para que ela não seja predada. Né? Uma camuflagem, né? Uma camuflagem. Tem espécies que o macho nem participa, né? Tem vídeos da FOB aí mostrando que nem participa para que ele não seja quem vai você alertar o predador de onde está o seu ninho e seus filhotes. Sobre essa questão de chamar a atenção, vamos dizer assim, o tarim é um pássaro extremamente fogoso, né? Se tu colocar junto com a fêmea, ele vai sair cantando, cortejando para fazer a cópula. Ela vai, a atração dela, ela está pronta, né? Ela vai estar ali confeccionando o ninho, tu vai colocar junto, o macho vai cantar, vai cortejar e ela vai dar a gala, que a gente fala, né? Aceitar a cópula do macho. Vocês são de regiões, em tese, diferentes. Climaticamente falando, alguma interferência nesse processo de reprodução do tarim? O que a gente pode dizer assim, o que eu percebo, o tarim, ele tem alguma dificuldade com o frio. Né? Ele é um pássaro que sente temperaturas mais baixas. Né? Ele fica bastante sensível, né, em locais frios, que é o caso aqui onde eu estou. Né? Eu estou em Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, a gente tem um inverno extremamente rigoroso. Então, eu tenho um ambiente climatizado, né, para que as temperaturas, como elas chegam facilmente aqui a zero ou até mesmo negativas, né, para que ele não sofra. Né? O problema do pássaro, vamos dizer assim, maior é a amplitude, né? A diferença entre mínima e máxima num curto espaço de tempo. Se fizesse um inverno assim sempre frio, ele acaba se acostumando. O problema é um dia 25 graus, no outro 5. Então, assim, em locais mais quentes, ele vai criar mais fácil e criar o ano todo. A gente vem acompanhando alguns criadores do Nordeste que começaram a investir muito no tarim, né, se apaixonaram pelo pássaro. Eles criam praticamente o ano todo, né? O pássaro não chega a fazer uma muda forte assim que ele tenha que parar. Aqui, né, mais pro sul, onde a gente mora, a gente precisa mesmo focar primavera e verão e ter esse cuidado, porque às vezes faz uma semana, 10 dias de uma temperatura mais amena, a fêmea vai se aprontar, né, vai fazer postura, vai chocar, e aí nascem os filhotes. E aí vem uma onda de frio, eles acabam morrendo de frio se tu não tivesse cuidado em climatizar o ambiente, até porque ela vamos assim, ela deixa de dormir em cima dos filhotes no ninho muito cedo, muito precoce. Às vezes, com 6, 7 dias, ela já não posa, né, deitada sobre os filhotes. Então, isso tem que ser levado em conta, né, para que se tenha um sucesso na reprodução. Você observa isso também, Virgílio? Não, eu não crio tarim, eu não posso opinar sobre isso. Mas no caso do diamante mandarim, né, que é a sua especialidade. Se você tivesse uma apresentada rápida nesse diamante mandarim e falasse até dessas características de reprodução dele. Assim, o mandarim é um pássaro que já tem mais tempo de domesticação, então ele é um pouco mais fácil. Obviamente que quando tu vai aumentando o padrão de seleção e vai chegando numa característica mais elevada de campeonato, tende-se a ter uma menor reprodução. Mas o que o Cleito fala é fato. Aqui no Rio Grande do Sul a gente observa muito, não é só com tarim, né, com todas as espécies. No momento que tu tem baixa de luminosidade e baixa de temperatura, tu acaba tendo o pássaro entrando, não se aprontando para criar. Tá? O canário acontece isso aqui também. Então, tu prepara ele, vai dando hora de luz, e à medida que a luminosidade do dia vai aumentando e do teu criatório vai aumentando, e automaticamente ele vai aquecendo e vai facilitando a criação. Eu sempre criei a partir do Campeonato Brasileiro.
julho, agosto, quando começa a aumentar a luminosidade. O mandarim não é um pássaro tão sensível à temperatura. Ele é um pouco mais rústico que o tarim. O tarim é do norte, lá de cima, do norte da Venezuela, já divisa lá com o Brasil, lá no Brasil Central, então no Brasil, na América Central, então um pássaro de extremo calor, extrema temperatura. Então, ele, obviamente, ele vai mais fácil em temperaturas quentes, né? O Alexandre, você é juiz, né? Participa aí de julgamentos. O que se leva em consideração quando vai se julgar, por exemplo, o tarim? A gente vê que você é juiz aí de canários de cor. Sim. Não sei se você pode, evidentemente, falar a respeito disso, mas o que é que se leva em consideração no caso do tarim, especificamente? Eu vou falar da minha área, adaptada à área de exóticos, tá? Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, apareceram algumas mutações, né? E essas mutações são muito semelhantes às mutações que ocorrem nos canários, né? Então, o que a gente fez? A partir do standard, né, do ancestral, nós aplicamos aquelas mutações sobre o tarim. Então, o juiz de exótico, o Virgílio daqui a pouco vai falar, julgam, né, sobre uma planilha, né? Então, o tarim é um exótico. Nós só adaptamos, né, a parte das cores, né, que está sendo aplicada em tarim, né? Então, foi por isso que é uma união aí de, né, um juiz de canário de cor com um juiz de exótico, para que a gente determinasse esse padrão dentro de uma certa uma maneira correta, né, para julgamento. Coerência. Né? Tá? E aí eles avaliam várias coisas. Então, quando a gente se uniu nesse pool, foi justamente para que desse essa coerência, né, que o Virgílio está falando, no julgamento. Tá? Então, o que a gente trabalha, né? Essa ponte aí, né? O julgamento exótico com o julgamento das mutações de cores sobre o tarim. Exatamente. O caso do Virgílio também é juiz e diretor de exóticos, né, Virgílio? Isso, exatamente. Então, o tarim é o seguinte, a gente, por incrível que pareça, o manual não é uma coisa tão simples de ser elaborada quando não se tem o primeiro, né? Depois que se tem o primeiro, só se dá seguimento. No Brasil não tinha um manual de tarim. E a gente montou, junto com o Alexandre, que é criador e juiz de canário. Ele conhece cor de canário. E para o tarim, nós temos muito poucas cores e poucas mutações, mas tem. E isso tem que vir de alguma base, de algum lugar. E a base que a gente vê é a cor do canário. Então, só que o standard é montado de acordo com a Confederação Mundial, ou com a MJ, com a Ordem de Juízes Mundial. Não é de uma coisa da nossa cabeça. O Cleiton acha que tem que ser assim, o Alexandre acha que tem que ser assim, o Virgílio acha que tem que ser assim. Não é dessa forma. A gente estuda como é julgado na Europa, como a gente vai proceder de acordo com o que a gente tem no Brasil e aonde a gente quer chegar. O manual foi feito para dar um norte para o criador e para o juiz. Então, a gente julga, normalmente, a gente busca, quando a gente fez o standard, fugir das características do selvagem. Então, o selvagem tem um bico alongado, com a cabeça reta, o chanfro reto. Não, tem que ser um pássaro de bico curto e cônico, com o chanfro arredondado, ele tem que ser curto, pequeno. Por quê? Porque se faz muita hibridação fora do Brasil para conseguir mutações. E, normalmente, é com algum outro carduelis ou com um canário propriamente dito. Então, ele muda o seu fenótipo, ele fica maior. Então, a gente pegou o standard mundial e tabulou, tantos centímetros. Acima disso, o pássaro é desclassificado, para que não ocorra o confundimento de uma hibridação, que é o que a gente não quer, né? Por vários fatores, né? O que a gente já citou anteriormente, mas basicamente a gente julga a forma dele, o tamanho e as características de cada cor, ou mutação, certo? Então, isso está bem descrito no manual de julgamento. Então, é dessas formas que a gente coloca. A gente tem uma tabela de pontuação, a gente senta e pontua olhando para o pássaro, descontando os defeitos e dando ênfase nas suas características. É dessa forma que é julgado. Tanto o macho quanto a fêmea são julgados separados. Porque senão não teria como concorrer. O macho
com as suas características diferentes, ser julgado junto com a fêmea, né? Dessa forma, Alexandre, por exemplo, o artigo traz lá algumas características que são presentes no tarim. Capuz, Sim. dorso, Sim. peito, ventre. Aí tem duas palavrinhas um pouco difíceis, que é rêmiges e retrizes. Enfim, dá uma desenhada no tarim. Como é que eu vou desenhar o tarim de cabeça? O Virgílio Alexandre, fica à vontade. É o bico curto e cônico, cabeça arredondada na parte superior. É um pássaro que ele é pequeno, mas ele é robusto. É um pássaro curto, bonito, um pássaro vivo, que ele tem que estar esperto na gaiola, ele não pode estar com nenhum problema, não pode estar... A gente sabe que só que ele não pode também estar arisco, porque senão tu perde qualidade de julgamento, não consegue apreciar o pássaro. Dorso reto, a cauda tem que estar com as penas sobrepostas, não pode estar com as penas em V. As asas têm que estar justapostas sobre o dorso, ela não pode se cruzar. O ventre tem que ser arredondado, ele tem que estar bem posicionado no puleiro. É mais ou menos essas características de morfologia que a gente pode avaliar num pássaro, no tarim, principalmente, né? Que é o que a gente está falando. O tamanho de 10 centímetros. Exatamente. Também, tá? A gente está tentando um tarim pequeno para impedir justamente a hibridação. Tá? Exatamente. Isso é bem observado. Rêmiges e retrizes, que a gente está vendo aqui no artigo. Uma vez o juiz de Canara... Popularmente, vamos dizer assim. O que o juiz de Canara me falou, como é que tu sabe o que é rêmige e o que é retriz? Rêmiges é de remar, então tu vai para as asas, né? E a retrizes é a parte da cauda. Ô Cleiton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diamante de Golds, que eu vi aqui no seu currículo, e me chamou a atenção, porque nessa série de podcasts eu nunca ouvi esse termo nos nossos entrevistados. Gostaria que você falasse até para matar a nossa curiosidade. Então, o diamante gold é um pássaro bastante popular no Brasil, né? É de origem australiana, e ele é um pássaro extremamente colorido, né? Ele reúne aí em torno de 6, 7 cores muito bem delimitadas, né? Cada uma na sua área específica, né? A cabeça de uma cor, o peito de outra, o ventre também outra, o dorso, ele tem coleiras em volta dessa máscara. Ele é um pássaro muito bonito, né? Canto baixinho, suave, melodioso. Participa também dos campeonatos, né, da FOB no segmento de exóticos, né? É o segundo grupo, também com dimorfismo sexual bem evidente, né? Fêmeas concorrem separadas dos machos, né? E a gente tem aí hoje mais de 70 cores, né, distintas, 70 classes de Diamante Gold que participam dos campeonatos, né, dos clubes filiados à FOB e do Campeonato Brasileiro, né, desde pássaros predominantemente verdes, né, de dorso verde, de dorso amarelo, azuis, brancos, mutações albinas, lutinas, pastéis. É um pássaro que chama muito atenção, né, pela beleza, e faz muito sucesso aí entre os criadores e nos campeonatos. Ô Alexandre, o tarim canta, ele emite algum som, porque pássaros bonitos, sim, pássaros de cor, geralmente não são, às vezes, observadas essas características dos sons que eles emitem. Mas tem pássaros que são bonitos e cantam bem também. Você tem canários, que obviamente cantam, e o tarim. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, entre o canto do canário e o canto do tarim. Então, são cantos um pouco diferentes, tá? O tarim, ele se assemelha muito aos Carduelis magellânica, né, no Brasil, né? Ele tem um canto ali parecido com esse pássaro, né? Não é igual, tem algumas diferenças, tá? Mas ele canta bastante, inclusive, principalmente no cortejo da fêmea, né? É um pássaro bem ativo, como foi falado. Ele baixa as asas para chamar a atenção da fêmea, mostra duas condições que ele tem aqui na asa para chamar a atenção da fêmea. Então ele baixa as duas asas, né, para cortejá-la. Então é um canto bem vigoroso, não é alto,
né? O canário tem um canto alto, estridente, né? O tarim já tem um canto mais melodioso, é um canto gostoso, lembra assim lembra alguns cantos de pitacios nossos nacionais. Né? Ele mantém a originalidade desde o período em que ele saiu lá da Venezuela e veio aqui para o Brasil. Ele sofreu alguma mutação ou mudança nos sons que ele emite? Então, o problema tudo é que o canto normalmente é genético nas aves, tá? Principalmente no tarim. A não ser quando você hibrida, e aí você perde as condições genéticas, ele modifica o canto. Como o tarim tem algumas mutações, foram advindas de outros pássaros, né? Carduelis flammea e outros pássaros, você pode ter notas diferentes dos ancestrais. A gente não tem esse arquivo de um canto original do ancestral, não. Entendeu? Ele não é selecionado para isso, né? Também nós temos isso. Né? A gente seleciona pela beleza, forma, postura, cor, e a parte do canto, no nosso caso, a gente não aborda, entendeu? Mas ele é muito parecido com o canto do Magellânica no Brasil, né? Que é o chamado pinheirinho, né? Não é metálico, tá? É difícil ter um tarim de canto metálico, é possível, mas a gente não se atenta muito a isso. Principalmente a FOB, ela não entra nesse detalhe aí do canto do tarim, não. O que é pássaro de cor é uma coisa, o que é pássaro de canto é outra completamente diferente. Sim. Não, pode até ser selecionado para isso, né, no futuro, mas agora não há um interesse. Assim como outras espécies são pela beleza, principalmente os exóticos, né, você vai ver isso. Né? Durante esse tempo todo, Alexandre, nós tivemos muitas mutações no tarim? Olha, as mutações são meio recentes, tá? Elas datam de 2000 para cá, tá? Se eu não me engano, tá? Eu tenho um artigo meu publicado em 2004 ou 2005, justamente sobre as mutações que estavam vindo da Europa, né? E elas são meio recentes, tá? Você não tinha muita mutação antes, não. No Brasil elas são perceptíveis assim no pássaro ou elas são um pouco mais escondidas, vamos dizer assim? Não, são muito perceptíveis. Você olha um pássaro mutado, um tarim mutado, ele é nitidamente diferente. Né? Tanto o macho quanto o fêmea apresentam características diferentes, bem diferentes. Assim, características na cor, na pena, na cor da pena, né? Hoje. Basicamente, hoje as mutações são de melanina, tá? Que a gente fala. As mutações não são lipocrômicas hoje, ainda. Tem-se notícia de alguma coisa lipocrômica, mas ainda não tem. São na melanina, na parte que você enxerga aquele negro, sofre a mutação, né? Se transformou canela, né? Ou ele fica fica uma melanina marrom, ou ele fica ou modifica a cor, fica acinzentada, né? Então você tem essas variações. Tá? No Exóticos a gente tem bastante isso, né, Virgílio? Tem, é o que a gente trabalha. Que aconteçam as mutações ou combinações de mutações. É o que a gente busca. Porque aí, à medida que vão aparecendo as mutações, a gente vai abrindo as classes para o campeonato. Os que são mais antigos, que são mais selecionados há muito tempo, tem mais mutações e mais cores dentro da sua espécie. Os que são menos selecionados, as mutações vêm vindo mais lentamente. Então, é mais basicamente isso. E no teu núcleo aí, Cleiton, aparecem muitas mutações? Você que também trabalha na área de exóticos aí? Isso, então, a gente, como o Virgílio falou, né, quanto maior quantidade de criadores e de pássaros são reproduzidos, maiores as chances, né, de aparecerem as mutações, e aí com um trabalho genético, né, de acasalamentos consanguíneos, a gente consegue fixar essas mutações e formar um standard para elas e que elas comecem a participar. Aqui no tarim, que é o que a gente vem conversando hoje, a gente tem mutações, né, que diluem, uma diluição no pássaro, a gente chama diluído, 2 diluições, então duplo diluído, né, mutação canela, mutação pastel, canela pastel, topázio, né, e também agora o rubino mais recente. Então, até tem alguns criadores que fazem alguns cruzamentos entre essas aves e gostariam que fosse aprovado, mas a gente precisa de muita cautela,
porque como elas são recentes, nem todos os criadores já tiveram a possibilidade de ver essas aves ao vivo, né, entender essas diferenças. O manual foi feito justamente para isso, né, para elucidar essas questões, para que não se peguem mutações, vamos dizer assim, com defeitos, né, de cores, e se acredite que isso seja uma mutação, né. Nosso trabalho aqui como FOB, né, como BJO, é deixar muito nítido essas diferenças e o que cada mutação realmente é e faz no pássaro, para que todos os criadores saibam, né, exatamente o que criar, né, o que estão criando e o que vão adquirir, né, para a gente evitar erros de interpretação ou até mesmo de má fé, digamos assim, né. As mutações sempre vão ter valores maiores, né, na comercialização, até porque são mais raras e são menos exemplares disponíveis, né. Então, o nosso cuidado é sempre dentro disso. Mas nos exóticos, em gerais, né, os mais tradicionais têm muitas mutações, né, ou combinações de mutações, e todo ano estão surgindo novas mutações, né, em criatórios aqui ou até mesmo do exterior, que vêm sendo trabalhadas e, conforme são aprovadas, né, pela Confederação Etológica Mundial, são incluídas também na nossa nomenclatura para que possam participar dos torneios. O Alexandre, você é presidente do Clube de Criadores de Pássaros da Zona Sul. O que tem sido feito justamente para fortalecer os criadores, para poder dar condições ou aquilo que é possível se fazer para se melhorar o plantel de pássaros, sejam canários, sejam tarins, entre outros? Hoje a mídia mudou muito, né? Então, WhatsApp, Instagram, Facebook permite que a gente acesse não só os criadores do nosso clube, como os criadores do Brasil inteiro, né? Então, você tem conferências hoje, você tem outras coisas que você pode estimular. Então, às vezes, principalmente a parte que eu faço, é a divulgação correta do padrão, né? E a interferência quando há alguma coisa, né, que eu percebo que tá muito fora disso. Gente, não é bem assim, né? Então, evitar, né, por exemplo, combinações, né, o que estava falando agora, né, que possam ser confundidas. Então, eu faço a intervenção nesses pontos, tá? Então, eu vejo lá num grupo de discussão tal coisa, falo, olha, gente, não é assim. Se você fizer isso aqui, você não vai chegar ao padrão para a competição. Se seu interesse não é competição, ok, né? É como uma criação de cachorro, por exemplo, né? Você pode criar o cachorro, o pássaro que você quiser, né? Mas para a competição, existem regras, né? E se você fugir dessas regras, né, você não vai estar competindo, né, de igual para igual. Você vai estar perdendo na competição por falhas. Então, eu tento corrigir, sim. Assim que eu vejo essas postagens, esse tipo de coisa, eu faço intervenção direto nesse tipo de coisa. Tá? A tentativa de educar o criador ali para a competição. Tá? Ajudar, né? Olha, o padrão é esse. Né? Então, a gente fala para o criador, né? Fala, olha, o ideal é você adquirir o manual para ter condição de ver a foto, de ver a cor, de entender como aquilo funciona. Mas, às vezes, você tem que fazer uma intervenção direta. Né? Fala, olha, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. E a FOG, Virgílio, o que ela proporciona para os criadores? Que tipo de suporte ela oferece? Alguma estrutura, alguma coisa que seja justamente para orientar e para deixar cada vez mais esses criadores capacitados? A gente tem um núcleo forte de criadores de exóticos no Rio Grande do Sul e alguns juízes de exóticos no Rio Grande do Sul também. Então, como o Alexandre faz, a gente tenta orientar dentro do que a gente entende, o que já criou, o que já presenciou, para que a pessoa que busca o campeonato, que ela consiga participar dentro da regra que é estabelecida pelos manuais. O que vai ser julgado, o que deve buscar, os acasalamentos que vão dar errado. O que tu está buscando? Eu quero tal característica. Bom, se tu fizer assim, vai dar errado. A gente tem uma divulgação muito forte. A FOG, quanto à FOB, a gente sai
daqui do Rio Grande do Sul e vai a Itatiba, 23 horas de viagem daqui de Pelotas, ao menos, talvez de Caxias seja um pouco menos, ou de Porto Alegre um pouco menos, a gente vai de ônibus, com todos os pássaros bem acomodados, bem confortáveis até o Campeonato Brasileiro. A Federação Brasileira nos ajuda com o custeio, com uma parte do custeio. A Federação Brasileira também ajuda na parte dos custeios, para o criador poder chegar daqui até o brasileiro e fazer parte do show. Não é muito fácil, mas a gente tenta chegar bem até lá, né? Então, essa é mais a parte que nos cabe, ajuda nas legislações, a busca de esclarecimentos, que o criador não ande pela linha errada, que ele busque sempre de criatórios que são regulamentados. Essa é a base da orientação da Federação Gaúcha. E aí, Cleiton, você está em duas, né, situações, a Federação Ornitológica Gaúcha e é diretor técnico da Associação Ornitológica Caxiense. A mesma pergunta que eu fiz para o Alexandre e para o Virgílio, que essas duas, vamos dizer assim, entidades, esses dois suportes para os criadores, o que vocês oferecem, o que vocês trabalham, inclusive para melhorar os plantéis, trabalham para melhorar a condição de criação e tudo mais. Então, hoje, na verdade, digamos assim, eu estou nas 3 esferas, né? Na esfera regional, com a Associação Ornitológica Caxiense como diretor técnico, na Federação Gaúcha, né, como tesoureiro, e na FOB como diretor de exóticos. Falando um pouquinho aqui do meu clube, especificamente, a gente já tem um trabalho de uns quantos anos, né, de 15 anos, mais ou menos, onde a gente se reúne, né, esses criadores mais experientes, e fornece ajuda para os demais criadores do clube. Como isso funciona? A gente ajuda em selecionar os pássaros, nós visitamos esses criadores, né? Nós temos associados em várias cidades aqui da Serra Gaúcha, né, e do estado do Rio Grande do Sul. A gente ajuda na seleção dos pássaros, ajuda no acasalamento, né, na compra de matrizes. Nós temos um juiz de canário de cor aqui, que é o Edgar Cripa, também, que faz parte da associação. Então, a gente oferece, digamos assim, um pacote completo. Geralmente a gente viaja com o juiz, com o veterinário, que sou eu, com o cara que vai assar o churrasco para a gente comer de meio-dia e outro para fazer o chimarrão para nós. É a nossa equipe de trabalho. E isso tem dado muito certo. A gente busca que cada criador crie, por exemplo, uma série de canários de couro, uma raça de canário de porte, uma espécie de exóticos, né, um grupo, ou de psitacídeos. Para quê? Para que não haja tanta disputa dentro do clube, né, nas exposições regionais entre os criadores, e que o clube possa chegar mais forte nos campeonatos estaduais e no Campeonato Brasileiro, que a gente vai chegar com uma representatividade maior de pássaros, de cores, de classes, e com um auxílio realmente técnico. Assim, a gente não é que a gente saiba tudo, mas 3, 4 pessoas pensando junto com o criador vai dar um resultado melhor, né? E ele vai se sentir melhor por ter esse apoio. Ele, vamos assim, erros que a gente teve quando começou a criar, ele não precisa ter, porque a gente já vai orientar, não faz assim, porque assim não vai funcionar. E eu acho que é importante essa parte de fazer as exposições, né, movimentar, fazer com que a cidade participe, né, as escolas, enfim, a gente sempre tenta linkar isso, trazer visitas nas exposições, e aí como FOG e FOB, principalmente, trabalhando nessa questão de legislação, que é muito importante, né, para o nosso presente e ainda mais para o nosso futuro na criação. Eu te encontro na rede social, Cleiton? Sim, no Facebook e no Instagram, pelo meu nome, Cleiton Giovanni Benetti. Tem um pouco aí das aves que eu crio, né, e também dos criatórios que eu visito, né, como médico veterinário, né, que são diversos, né, tanto nas espécies domésticas e exóticas contempladas pela FOB, né, de canários exóticos, periquitos, psitacídeos, aí agapornis no geral, como também de pássaros nativos, né, que participam dos torneios de canto, que eu também
presta o serviço como médico veterinário. Então, sempre tem algo interessante, algo novo, né, uma espécie diferente que eu posto, né, e sempre é legal de acompanhar. E você, Virgílio, aonde a gente te acha aí nas redes sociais? Mesma coisa, é Facebook e Instagram apenas. O meu nome completo, Virgílio Balduino Scheid Filho. Ali, sim, fácil de encontrar. Alexandre também é fácil, Alexandre? O meu é só o meu nome completo, é Alexandre Assis Pereira, tá aí no Facebook e Instagram também. Então, essas duas redes sociais que eu mais utilizo. Todas as informações, aí vocês trocam também, às vezes, informações com pessoas que querem alguma coisa, algum conhecimento. Sim. Porque eu imagino que tem muita gente. É comum, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente troca informações com juízes de fora, juízes da Europa, da Argentina, do Uruguai. Tem um contato bem legal com o pessoal de fora do Brasil, para conhecimento de parte técnica, é bem interessante. E para os criadores também, né? Como nós estamos aí na frente da diretoria da FOB, né, e da BJO, a gente já fez outras lives, né, outros trabalhos para a FOB, onde nossas redes sociais são divulgadas, nossos telefones, o WhatsApp. Então, a gente está sempre aí recebendo dúvidas e questionamento dos criadores e sempre repassando, né, as informações para que eles estejam a par do que está acontecendo, dos campeonatos, enfim, de todo o funcionamento da FOB, né, e dos clubes associados. Alexandre Assis Pereira, foi um prazer tê-lo aqui no 10º e último podcast dessa primeira série de podcasts da FOB Brasil. Obrigado, Neto. É um prazer sempre falar com meus amigos, com o pessoal da FOB, com os criadores, é um prazer mesmo. Obrigado. Virgílio Balduino Scheid Filho, também foi um grande prazer tê-lo aqui, passando suas informações, seu conhecimento, no 10º podcast da FOB Brasil. Eu que agradeço a vocês e à Federação Brasileira por a oportunidade, para que a gente possa passar um pouco de conhecimento para os criadores, para que o nosso hobby siga em frente sempre, que seja perpetuado por jovens, por todos, que ande cada vez mais e que a gente possa ir para os campeonatos, não só competir, mas reencontrar amigos e se divertir. Cleiton Benetti, legal tê-lo aqui também no nosso podcast da FOB Brasil. Então, agradecer mais uma vez vocês, a FOB, né, por proporcionar essas novas interações, né, com quem acompanha a federação e está divulgando esse segmento de pássaros exóticos, e aqui exclusivamente do tarim, né, que são aves de extrema beleza, né, que fazem muito sucesso aí entre os criadores e nos campeonatos. E mais uma vez aqui, né, colocar que a gente está à disposição dos criadores, né, de quem acompanha a FOB, para esclarecer dúvidas, para auxiliar naquilo que a gente tem condições, e que aguardamos a todos nos campeonatos aí com seus pássaros, ou para nos visitarem e entenderem a dimensão, né, e o tamanho que é a FOB e que ela representa aí para o nosso país. Com o Alexandre Pereira, o Cleiton Benetti e o Virgílio Balduino, a gente chega ao final da primeira temporada de 10 podcasts da FOB Brasil. Se você perdeu algum episódio, é só acessar nossa playlist e maratonar com os vários temas e curiosidades sobre as aves. Queremos agradecer aí todos os convidados que participaram dessa temporada e também aos ouvintes que nos acompanharam. E para saber mais sobre a FOB Brasil, é só seguir as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também o Spotify. Até breve!